Graça e paz a todos. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Muito bom estarmos aqui. Obrigado. Irmãos, é chegada a hora em que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e ser constrangido a dizer que nós somos limitados e que nós, de nós mesmos, nós não podemos nada, e se debruçarmos nos braços do Pai, descansarmos nele e entendermos quão insuficientes somos e se entregarmos corpo, alma e espírito na mão do nosso Deus. Chegada a hora que a igreja tem que tomar essa decisão. Eu glorifico a Deus nesta noite e quero ler só um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro dos Reis. 1 Reis, capítulo de número 17 e o verso de número 7. Eu peço oração por minha vida, pois desenvolvemos um trabalho ali através desse ministério, a Igreja Presbiteriana, 12 de agosto, no presídio. E por conta da pandemia paramos um pouco, mas quinta-feira próxima já estamos retornando, evangelizando, levando a palavra do Senhor, fazendo o ID do Senhor. E ali nós temos visto Deus fazer grandes coisas. Nós temos visto Jesus salvando, libertando, transformando. Outro dia eu estava no shopping e um moço saiu correndo atrás de mim. E tocou no meu ombro e disse: "Você não lembra de mim?" Eu falei: não lembro. Não, eu estava preso lá e você pregou a palavra para mim. E eu recebi Jesus, eu quero congregar. Nada é em vão quando é feito no Senhor. Nada é em vão. As pessoas falam: "Vamos fazer o que lá?" Já ouvi pessoas dizer: "Mas lá aquele povo não tem jeito." Tem sim. Só não tem jeito para o diabo. Mas para eles tem jeito sim. E o irmão foi bem sucinto aqui em dizer: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Eu tenho visto Deus fazer grandes coisas naquele lugar. Eu tenho visto pessoas, após uma simples ministração, pois o evangelho é simples, uma simples ministração, eu falo: quem quer receber Jesus, venha para a minha esquerda. Quem quer receber oração, que já recebeu Jesus, venha para a minha direita. E quando eu olho, está 15, 20 homens com o rosto em terra. E eu olho e engrandeço a Deus, falo: só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso na vida desses homens. Lembro-me que em um determinado dia nós começamos a chamar: vamos orar, vamos ouvir a palavra, e alguém tentando impedir. E dizia: aqui ninguém passa hoje. E eu insisti: vamos orar sim. Hoje tem palavra, hoje tem louvor, hoje vamos engrandecer a Deus. E as pessoas começaram a vir, e aquele homem não se conteve. Ele teve que parar. Paulo disse: eu não vim ter convosco com palavra persuasiva de sabedoria humana. Eu vim ter convosco com o evangelho de demonstração e de poder, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. O evangelho não é um jornal que vai sair amanhã. O evangelho é o poder de Deus. E não vamos tentar limitar Deus em hipótese alguma. Não vamos tentar engessar Deus. Deus vai trabalhar dessa forma, não. Deus não tem forma, Ele tem forma de trabalhar. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito dele, não é do nosso jeito.
Temos que parar de massagear o nosso ego. Temos que parar de entender que a vontade de Deus tem que prevalecer diante da nossa, pois Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o justo e fiel, Ele é o poderoso, nós somos nada diante dEle, Ele quem é. E muitas das vezes ficamos tentando dar um jeitinho, Deus faz desse jeito, tentando até tentar ensinar a Deus fazer, como se Deus não soubesse como fazer. Ele bem sabe como agir na minha e na sua vida. Nós somos servos e nada mais. 1 Reis, capítulo de número 17, o verso 7, que diz assim a palavra de Deus: mas passando-se alguns dias, o ribeiro secou-se, pois não havia chuva sobre a terra. Passando-se alguns dias, o ribeiro se secou-se. Porquanto? Porque não havia chuva sobre a terra. Mas passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Outra versão melhor. A Bíblia diz que Elias, ele chegou para Acabe e disse: Acabe, assim como vive o Senhor e vive a minha alma, o Deus a quem eu sirvo, nem chuva nem orvalho vai cair, senão segundo a minha palavra. E assim aconteceu. E Deus agora chega para Elias e diz: Elias, sai daqui e habita no ribeiro de Querite, porque ali eu vou ordenar. Porque Deus não pede nada a ninguém. Deus não vive de pedir favor. Ele manda, Ele ordena. Ele é Deus, Ele é Senhor, nós somos servos. Eu ordenei a corvos que lhe dê pão e carne, e você vai beber do ribeiro. E os corvos vinham pela manhã, os corvos vinham pela tarde e trazia pão e carne para o profeta. Quando, de fato, andamos na dependência de Deus, Ele cuida dos seus. Quando, de fato, entendemos a nossa insuficiência, a nossa insignificância e se deleitamos em Deus, Ele cuida dos seus. E o profeta bebia do ribeiro, e os corvos vinham lhe trazer pão e carne. Estava tudo uma maravilha, mas passando-se alguns dias, o ribeiro se secou. Ou seja, acabaram-se os recursos. E quantas das vezes nós nos sentimos assim? E agora, Senhor, o que vou fazer? O que devo fazer com esta enfermidade? O que devo fazer com essa problemática que surgiu aqui dentro de minha casa? O que devo fazer com o meu filho que está nessa situação, com a minha filha? Como eu devo agir? Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais tudo Ele fará. Não se preocupem, Deus está no controle. No momento certo, na hora certa, Ele vai agir. Não é no meu momento, não é no seu, não é no nosso momento, é no momento dele. E Elias era alimentado. Corvos, trazer carne, trazer pão. Quando Deus ordena, meu, tem para ninguém. Deus ordenou, está ordenado. Os corvos vão levar carne. Esse que vos fala aqui nesta noite, irmão Heraldo, eu tive uma juventude muito truculenta. A minha juventude foi destruída.
até os meus 24 anos, minha juventude foi totalmente destruída, consumida pelas drogas. Mas um dia aprove ao Senhor Ele me chamar por seu redil. Mas eu comecei a usar drogas com 12 anos de idade. Experimentei e ali foi a segunda vez, a terceira vez e de repente se tornou um vício. Um vício terrível. Começou com a maconha, depois vem a cocaína e aí vai longe. Fui para São Paulo e lá era só atrocidade e destruição. Não tinha prazer em viver. Eu olho para um drogado, para alguém que está usando, eu me compadeço. Porque eu sei que ele quer sair daquela vida. Eu sei que ele não suporta mais. Eu sei que às noites ele chora dizendo, eu não vou usar mais. Mas no outro dia ele acaba usando. Essa pessoa precisa ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Essa pessoa precisa ouvir falar que Jesus Cristo salva, liberta e transforma. Essa pessoa precisa ouvir você dizer que Jesus Cristo pode mudar a vida dele, pode mudar a história dele. Essa pessoa precisa de um abraço, de uma mão amiga. E a minha vida ia se definhando de mal a pior. Eu tinha, naquela época, acho que já diminuí, eu tinha 1,79 m. E eu pesava 47 quilos, 48 quilos, era pele e osso. Cheguei a comandar uma favela ali em São Paulo. E muitas das vezes eu dizia, não vou usar mais. Eu vou parar com essa vida, isso não vai dar certo. Carrego no meu corpo marcas de situações terríveis, a qual não é lícito nem falar. Mas o sacrifício de Jesus Cristo foi para mudar a nossa história. O sacrifício de Cristo no Calvário foi para mudar a nossa trajetória de vida. O sacrifício de Cristo no Calvário foi para libertar os oprimidos da mão do opressor e trazer para viver uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor. Oh, glória! Cheirava tanta cocaína que o nariz às vezes jorrava sangue. Jorrava sangue, os vasos sanguíneos já estavam sendo consumidos pela droga. Ficava 3, 4, 5 dias sem saber o que era dormir. Não me alimentava, só líquido e fazendo tantas coisas erradas. Mas Deus, Ele estava vendo tudo. Às vezes nós estamos em um local e achamos que estamos sozinhos, mas Deus em sua onisciência, Ele vê tudo. Ele enviou seu Filho para morrer por nós, verdade? Jesus quando chega ao céu, Ele clama ao Pai para que envie o Espírito Santo. Para quê? Para consolar, para convencer da justiça, do pecado e do juízo. Eu não posso convencer a ninguém. Eu não posso chegar e libertar a alguém. Mas o Espírito Santo, Ele pode. O Espírito Santo, Ele vai lá, onde nós não podemos ir. Muitas das vezes nós recuamos. Eu não vou entrar nesse lugar. Eu não posso entrar nesse lugar. Eu não vou nem falar com essa pessoa. Eu não vou dar nem bom dia para essa pessoa. E o Espírito Santo vai lá e convence. Em meio a tantas situações que vivi,
Eu não sei se vivi, que aquilo não era vida de fato. Por último, eu ia fazer um banco. Nós estávamos sem dinheiro. 3 horas da manhã, às vezes, eu chamava uma turma, tinha um viaduto, embaixo tinha um farol e os carros paravam ali, e aí eu mandava quebrar os vidros do carro e tirar tudo que tinha dentro. E era desse jeito. Por último, eu estava em um barzinho, um determinado dia, em um domingo. Por isso que no início eu falei que não devemos tentar entender a forma de Deus trabalhar. Eu estava em um barzinho dando proteção para um moço. O moço estava amedrontado. E eu falei, se alguém vier mexer com você, me fale, converse comigo que eu resolvo. E de repente eu ouvi uma voz que dizia, sai daqui do barzinho. E eu saí do barzinho. E aquela voz dizia para mim, entra a rua à direita. Eu entrei a rua à direita. Desce essa outra rua, eu desci a rua. Eu, como já tinha tido muitas alucinações, quem usou droga ou quem usa sabe muito bem disso. Tem alucinações, vê vultos, atira em vultos, pensando que é a pessoa que está perseguindo a pessoa, e aquela correria é uma loucura. Eu, em meio a tantas situações que vivi, eu pensei, mais uma alucinação, estou ouvindo vozes novamente. E eu desci aquela rua e desci a outra rua, de repente vai passando uma senhora, a voz disse, segue ela. Eu pensei, vão tentar roubar ela e eu não vou deixar. E a Bíblia diz que os seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos. Eu pensava que era uma situação, mas Deus lá do seu alto e sublime trono, Ele estava agindo. De repente eu me deparei, ela entrou na igreja, entrou no templo e eu estagnei, eu parei, eu falei, não, aí eu não entro. A voz falou, entra, rapaz. E eu entrei. Passou o culto inteiro. E eu não entendia nada. Eu olhava para as pessoas, falava, as pessoas tão lindas, tudo bem vestidos. Eu sou o lixo da sociedade. Não mereço estar aqui. Só vinha isso em minha mente e mais nada. Eu sou o lixo da sociedade. Não mereço estar no meio desse povo. Pois é assim que nós se sentimos lá fora. Esperando uma mão amiga, esperando um abraço. E quando o pastor fez o apelo ali no final, quem queria receber Jesus, eu não sei como, quando parecia um sonho, eu estava de joelho na frente do púlpito e eles orando por mim. E daquele dia em diante, para a glória de Deus, a minha vida foi mudada. Daquele dia em diante, a minha vida foi transformada. Não foi o homem, foi Jesus Cristo que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Não é coisa humana, é coisa de Deus. Eu estava participando de uma palestra uma vez com um psiquiatra e uma turma de pessoas na empresa. E o psiquiatra falando, eu falei, é possível um homem ser liberto das drogas? Depois dos 10 anos de uso de drogas, ele olhou para mim e disse, é impossível. Eu falei, pois eu conheço um homem que foi livre das drogas, foi livre de tudo que fazia ele. Como foi isso, rapaz? Eu olhei para ele e disse, Jesus mudou a minha vida. E lá com Jesus é diferente. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. E daquele dia em diante, nunca mais retrocedi. Nunca mais voltei atrás. Nunca mais pensei em cheirar uma carreira de cocaína. Nunca mais pensei em fumar. Nada, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
A senhora não vai poder libertar o seu filho. O senhor não vai poder libertar o seu filho. Mas eu vos apresento um ao qual você conhece, que ele vai libertar seu filho. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o libertador, o transformador, que derramou seu sangue lá na cruz do Calvário em favor de nossas vidas. Por isso estamos aqui nesta noite. Você tem dito para você mesmo, para meu filho não tem jeito. Para o meu sobrinho não tem jeito. Aí você vai lembrar de mim, mas o Heraldo disse que tem jeito porque Jesus mudou a vida dele. Heraldo disse que tem jeito porque eu ouvi ele falando o testemunho dele, que Jesus Cristo mudou a história dele. Simplesmente anuncie que Jesus Cristo salva, liberta e transforma. E a qualquer momento ele virá buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Não é uma denominação. Ele vem buscar a sua igreja, a igreja visível e a igreja invisível. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que receberam a Ele de grato, aqueles que receberam a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. A Bíblia diz: todos que invocaram o nome do Senhor será salvo. O profeta estava já sem recurso, não tinha mais água. Mas o Deus que controla nossas vidas, o Deus que controla o universo, o Deus que controla todas as coisas, nada foge do controle de Deus. Hoje eu trabalho com um dependente químico, trabalho no resgate, trabalho no Sou da Paz, ali, aquela região do Santa Maria, e não paramos. Mas se eu vou até lá é porque o Senhor me dá ânimo, é porque o Senhor quer que eu vá. Não é esforço próprio, é Ele quem me leva, é Ele quem me conduz. Se eu cheguei aqui hoje é porque Ele quis. Tudo Ele controla. Nada foge do controle de Deus. É importante entendermos e saber isso. Que hoje à noite mesmo o seu filho pode ser chamado pelo Senhor. E o Espírito Santo ir lá e convencer ele. Me faz lembrar aquela mulher do fluxo de sangue. Ela já tinha gasto tanto dinheiro indo a pior. Gastando e aquela hemorragia não cessava. E naquela época era considerada como uma mulher impura. Não podia entrar na sociedade, não podia entrar dentro da cidade, ela vivia do lado de fora. Mas ela ouviu falar de Jesus, pois a fama de Jesus percorria por toda a cidade. A fama de Jesus percorria por tudo que era lugar naquela época. Ou seja, as pessoas divulgavam quem era Jesus. E muitas das vezes nós nos calamos diante das pessoas. Eu não vou falar de Jesus aqui nesse lugar. Eu não vou orar nesse lugar, não devo fazer, eu tenho vergonha, eu sou tímido, não posso, eu falo de Jesus aonde chegar. E aquela mulher ouviu falar de Jesus. Aquela mulher não podia se aproximar de ninguém. Aquela mulher não podia entrar na cidade. Era proibida. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela vai ao encontro do Mestre. E ela coloca na sua mente: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Muitas das vezes nós nos acovardamos diante das situações. Muitas das vezes nós nos calamos diante de situações e aceitamos tudo, quando muitas das vezes devemos nos prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, me socorre, Senhor, me ajude, Senhor, eu preciso do teu auxílio, Senhor, eu preciso de ti,
eu preciso dos teus livramentos, eu preciso do teu socorro, pois ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O salmista Davi disse: elevo meus olhos para os montes, no Salmo 121, de onde me virá o meu socorro? E ele mesmo responde para ele mesmo, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantas das vezes nós nos sentimos assim? Senhor, e agora? O que devo fazer? Como fazer? Simples. Jeremias capítulo 33, verso 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus tem mais interesse em se relacionar conosco. Deus tem mais interesse em se manifestar em nossas vidas, muitas das vezes, do que nós mesmos. Ele tem mais interesse, muitas das vezes, do que nós, em falar aos nossos corações, em dizer vá, e nós irmos, em dizer fique, e nós ficarmos. Lembro-me que um certo dia eu estava ali em São Paulo e Deus falou fortemente ao meu coração e disse: vá até Sergipe e pregue a minha palavra. Eu falei: Senhor, eu estou sem dinheiro, eu só tenho dinheiro da passagem. E Deus falou pela segunda vez: vá. E eu comprei a passagem. Comprei a passagem, entrei no ônibus, sem um centavo no bolso. Quando eu entrei no ônibus, eu curvei a fronte e falei: Senhor, eu estou aqui. O Senhor foi quem me mandou. Eu não tenho um centavo. E esse ônibus vai viajar 36 horas para chegar em Sergipe. Mas se o Senhor me mandou, eu estou em tuas mãos. De repente entrou uma senhora com uma jovenzinha e a jovem olhou para mim e disse: o senhor vai até onde? Eu falei: até Lagarto. Então, você cuida da minha mãe vai até tal lugar, tal cidade. Eu falei: cuido. Aí entrou outra, aí eu sentado ali, ela colocou um monte de bolsa nos meus pés, viajar 36 horas com bolsas nos pés. E ela entrou e disse: o senhor vai até onde? Eu falei: até Lagarto. Ela: minha mãe vai até Itabaiana, você cuida dela? Eu falei: cuido. Aí eu pensei comigo: além de folgada, quer que eu cuide da mãe? Porque colocar um monte de bolsa dessa, o Espírito Santo falou no meu coração: fecha a boca. E quando o ônibus saiu, eu peguei aquelas bolsas daquela senhora, coloquei lá em cima, arrumei tudo lendo a palavra de Deus. De repente aquela senhora falou: não vou descer. Você compra meu café da manhã e compra o seu também. E traz para mim. Eu falei: tá bom. Fui na outra, a outra falou a mesma coisa. Compra para mim e compra para você. Eu: tá bom. Quando eu comprava o café da manhã dela e trazia, ia dar o troco, ela dizia: fica com o troco. Ia na outra, a outra falava a mesma coisa: fica com o troco. Uma começou a ter náusea. Quando foi 11 horas, o ônibus parou novamente. Eu falei: comprar meu remédio para a senhora. A sua filha pediu para mim cuidar da senhora. Comprei a medicação para ela, ela falava: fica com troco. Meio-dia, comprei almoço para as duas, almoço para mim também, fica com troco. Ou seja, eu cheguei em Lagarto, o estômago cheio, não passei fome e com dinheiro no bolso. Irmãos, Deus, muitas das vezes nós tentamos limitar. Em Lagarto, Deus fez grandes coisas. Preguei para meu pai, que vivia bêbado, alcoólatra. Ele foi liberto da bebida. Foi para a igreja, servia ao Senhor. E muitas vidas foram libertas naquela viagem. Eu falei no início que muitas das vezes nós tentamos engessar Deus e falar: tem que ser assim. Deus trabalha dessa forma. Não, dessa forma está errada. Quem já viu aqui um barro
reclamar com o oleiro quando está fazendo alguma coisa. Ele faz como lhe aprove. Ele faz como ele quer. Essa mulher padecia há muito tempo com essa hemorragia. Essa mulher estava debilitada. Essa mulher estava muito fraca. Mas quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Está registrado. Marcos capítulo 5, verso 21. Seguir. Ela tocou em Jesus, ela foi curada. Porque para Deus nada é impossível. Basta somente crer. Nada é impossível para o Senhor. Neste mesmo percurso, Jairo chegou para Jesus e pediu que ele fosse na casa dele, que a filha dele estava quase morrendo. E alguém chegou naquele mesmo instante e disse: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Jesus olha para Jairo e disse: não temas, crê somente. Jesus entra na casa da menina e a menina está lá e aquele alvoroço, e todos começaram a rir porque Jesus chega dizendo: a menina está dormindo. E ele chega e diz: Talita cumi, que quer dizer? Menina, levanta-te. Porventura, ele mudou? Em Hebreus diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Libertou no passado, liberta no presente, curou no passado, também cura no presente. Ele continua fazendo grandes coisas. Não vamos tentar limitar aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Deus pode fazer grandes coisas, sim. Deus pode mudar a nossa história, sim. A igreja de Jesus Cristo precisa se posicionar. A igreja de Jesus Cristo precisa se prostrar diante dele e dizer: Senhor, o Senhor é quem é o Senhor de nossas vidas e nós precisamos de Ti. A igreja brasileira precisa se posicionar. A igreja brasileira precisa dizer não a tantas heresias. A igreja brasileira precisa dizer não ao aborto, a tantas atrocidades que acontecem em nossa sociedade. E se a igreja não avançar, o pecado avança. Se a igreja não avançar, as drogas avançam. Se a igreja não avançar, tantas coisas ruins vão continuar acontecendo em nossa sociedade. A igreja precisa avançar. A igreja precisa caminhar. Essas biqueiras que tem por aí só vão ser fechadas quando a igreja avançar. Quando a igreja abraçar essas pessoas e dizer: olha, Jesus Cristo muda a sua história. Quando a igreja abraçar e dizer: Jesus te ama, Ele muda a sua história. Mas enquanto houver um dependente químico, elas vão permanecer abertas. Ainda hoje recebi um pedido de internação. O moço 7 dias e 7 noites sem dormir. E a minha vida tem sido essa. Conseguimos a internação, não sei se levaram. Mas a gente sempre está lá também, no Manaim ali, contribuindo, ajudando de alguma forma. E essa igreja contribui para o Manaim também. Porque a droga, enquanto nós não vermos como uma doença, enquanto nós não enfrentarmos como uma doença, porque é uma doença, porque o vício é uma doença, acompanhamos famílias e famílias, e às vezes
não temos dinheiro para isso ou para aquilo, mas não é na nossa suficiência, não é recursos, porque se eu tiver muito recurso, aí talvez já não seja Deus, é os meus recursos. Se eu tenho muita suficiência, talvez não seja Deus, é a minha suficiência. Não, eu sou insuficiente e não tenho recurso, mas onde for para ir, nós iremos. Nós iremos. Quando acaba o culto ali no presídio, eu peguei até uma coceira uma vez, passei mal, fiquei me coçando bastante, mas quando acaba o culto, eles vêm abraçar a pessoa. Eles não saem sem pegar na mão e dar aquele abraço. E teve um que uma vez eu ministrando ali uma palavra simples. O evangelho é simples, não precisa tentar dificultar, fazer tanta alegoria, não. O evangelho de Jesus Cristo é o ide do Senhor, é vinde a mim, Mateus 11:28, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O evangelho de Jesus Cristo é simples, não se turbe o vosso coração, João 14, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai, disse Jesus, há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou-vos preparar lugar, e eu indo preparando lugar, virei outra vez, para que onde eu estejais vós também. E alguém pergunta, não sabemos para onde tu vai, nem tão pouco o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. É simples e prático o evangelho de Jesus. E quando eu falava essas coisas, um moço veio em minha direção e me abraçou e chorava no meu ombro. E dizia, eu estou aqui, eu sou inocente. O culpado é o meu cunhado, mas eu estou aqui, ore por mim para que eu saia dessa vida. Mas tem um porém. Foi bom eu ter vindo para aqui. Eu falei, por quê? Ele, porque no dia que eu entrei aqui, eu ganhei uma Bíblia. Eu conheci Jesus e Ele mudou a minha história. Ninguém toca em mim, ninguém mexe comigo. Onde eu estou com a Bíblia. Onde eu estou orando. E aquele moço chorava no meu ombro. Vale a pena fazer o ide do Senhor. Vale a pena fazer a vontade de Deus. E quem recebe não são eles, quem recebe somos nós que vamos. Encontrei um moço do Paraná, desviado, e ele me abraçou. Eu falei, o senhor, um homem já de idade aqui, por um tempo eu servi ao Senhor, mas eu me desviei e vim parar aqui. Eu falei, mas ainda há oportunidade para o Senhor, pois o Senhor ainda está vivo. Ele, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu sou do Paraná, fui transferido para cá. E ali nós oramos por ele. E aí vamos para outro pavilhão, encontra outras situações, vamos para outros e outros e outros. E esse trabalho é mantido pela Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Vale a pena fazer o ide do Senhor. Vale a pena buscar o Senhor. Na hora da aflição, na hora da angústia. Lembre-se, existe um Deus que cuida de você, que cuida de cada um de nós, nos seus mínimos detalhes. 600.000 homens hebreus saem do Egito. Deus tira eles com mão forte. Quando Deus tira eles, Deus agora começa a cuidar de cada um. Até a fossa, o lugar de fazer necessidade fisiológica, Deus fala, abre fossas para fazer a necessidade. Deus cuida nos mínimos. Os sapatos cresciam, as roupas cresciam. O maná Deus enviava todos os dias.
Toca na rocha, sacia 600 mil homens, fora mulheres e crianças, havia ali mais de 2 milhões de pessoas. É pouco? Os cuidados de Deus, pega essa aí, os cuidados de Deus é inevitáveis em nossas vidas. Os cuidados de Deus é inevitáveis em nossas vidas. Jesus chega diante de uma grande multidão, 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Aí testa os discípulos, dai-vos de comer. Senhor, não tem nada aqui para dar para esse povo, é melhor despedir, manda embora. Mas Jesus não despede ninguém de mão vazia, nem tão pouco com fome. Eu costumo dizer que Jesus é o kit completo. Ele dá de tudo. Palavra, alimento. E ele diz, veja aí, acharam uma criancinha lá, um garotinho lá que tinha pães e peixinho. Pegou, deu graça aí. Reparte aí com eles aí. Tem em torno de 12 a 15 mil pessoas ali. E saciou a fome de todos. E lhe sobrou ainda, Jesus falou, recolhe o resto. 12 cestos de pães. Os discípulos incrédulos agora vão carregar o resto de pães. É tempo de acordarmos. É tempo de vivermos o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É tempo de fazermos, executarmos, se desprendermos de nós mesmos e executarmos a sua vontade. Nós devemos nos desprender. A incumbência da igreja é fazer o ide do Senhor, é pregar. E a Bíblia diz, pregue a tempo e fora de tempo. Pregue a tempo e fora de tempo. Mas eu prego tanto e não vi ninguém se arrepender, não tem problema, a eternidade revelará quem se arrependeu e quem não se arrependeu. Mas pregue. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Esse povo, a qual citei aqui, Elias acabou os recursos junto ao ribeiro, pois não havia mais água. Deus volta a falar com Elias e diz, Elias, sai daqui, eu ordenei a uma viúva que cuide de você, que lhe dê comida. E ele sai do ribeiro e vai de encontro àquela viúva. Os cuidados de Deus é sobre a igreja. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Nós somos igreja. E a igreja depende de Deus. E nós precisamos entendermos que nós em nós mesmos, nós não somos nada. Ele é quem é. E não somos salvos por esforços próprios. Não somos salvos por aquilo que temos ou que pensamos que temos, porque não temos absolutamente nada. Tudo é do Senhor. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus que Deus entregou à igreja, a salvação. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie nelas. Salvação é um presente conquistado ali na cruz do Calvário. Aquele martírio era para nós, aquela cruz era para nós, aquela coroa de espinho era para nós. O palco de horror foi transformado em palco de glória para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe.